E aí, gente, tudo bem? Olá, eu sou o professor Márcio Daniel, sou professor de matemática e hoje irei gravar uma aula de matemática 1, onde irei falar sobre a correção da primeira atividade diagnóstica sobre números inteiros. Tá lá? Vamos lá? Bom, então vou fazer aqui um pequeno resumo sobre números inteiros. Bom, professor, o que são números inteiros? Os números inteiros, gente, são todos aqueles números que não possuem vírgula, tá? Que nós falamos em quantidades inteiras. Por exemplo, quando você fala que dentro de uma caixa tem 5 objetos, né? Aquele número 5 é uma quantidade inteira. Quando você fala em dinheiro, por exemplo, que você tem no bolso R$ 10, então você tem um número inteiro. E quando é que o número não é inteiro? Quando você tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, se você tiver no bolso R$ 10 e uma moeda de 50 centavos, então você tem R$ 10, que é o número inteiro, e 0,50, que representa 50 centavos. Esses 50 centavos é a metade do inteiro real. Então, o número R$ 10,50 não é um número inteiro, porque tem a parte inteira e tem uma parte fracionária, que são os 50 centavos. Tá certo? Bom, então eu vou estar aqui pegando a canetinha aqui para falar um pouco mais sobre números inteiros. Os primeiros números que nós conhecemos na nossa vida são os números naturais, aqueles números que servem para contar, né? E é representado por essa letra N aqui, ó, certo? Aqui são os números naturais. Professor, quais são os números naturais que existem? Tá, são infinitos, mas o menor deles é o zero, que é o número que representa o nada. Aí depois vem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9, o número 10, o número 11, o 12, né? O 13, o 14 e assim infinitamente, tá? As reticências indicam a infinidade. E depois do 14 vem o 15, o 16, o 17 e assim por diante, né? Esses números foram criados naturalmente com a necessidade de contar quantas vacas aquele fazendeiro tinha, quantas ovelhas aquele fazendeiro tinha, e se não tinha, tinha zero. Então, são números criados naturalmente, são números naturais, né? E aí, com a necessidade, com o passar do tempo, o homem precisou da oposição desses números, ou seja, desses números de forma negativa. Como assim, professor? Porque assim, ó, por exemplo, no caso de medir temperatura, em lugares quentes, como aqui em Teresina, eles mediam a temperatura, digamos, com 30 graus, né? Só que em alguns lugares frios do planeta, essa temperatura poderia ser o contrário. Em vez de ser 30 graus quente, seria 30 graus frio, né? Então, ele precisou diferenciar esses números. Então, houve a necessidade de colocar o sinal de menos. Colocou o sinal de menos para aquela temperatura bem abaixo e colocou o sinal de mais para aquela temperatura bem acima. E aí surgiu o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, certo? É representado pela letra Z, tá? E como é que consiste o conjunto dos números inteiros? Aí ele coloca aqui nas chaves. O número que fica no meio é o zero. O zero não é nem um número positivo e nem um número negativo. Ele é chamado de número neutro. A direita nossa tem o quê? Tem os números positivos, que no caso é o mais um, o mais dois, o mais três, o mais quatro, o mais cinco, e assim infinitamente. Esses números positivos são esses aqui, ó. Tá certo? Não sei se vocês lembram do ano passado, logo porque o ano passado foi um ano muito conturbado, mas os números positivos, eles podem ser representados com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. Você pode colocar como não o sinal de mais, tá certo? Bom,
E à nossa esquerda tá os números opostos a esses números positivos, que no caso é o número -1, -2, -3, -4, -5, e assim por diante, os infinitos números negativos que estão à nossa esquerda, tá certo? Então, números inteiros são esses, gente. E aí eles servem para algumas situações, né? Como eu já falei, temperatura, no caso de profundidade, altitude. Ah, o avião está a 200 metros, então 200 positivo. Ah, um submarino está a 200 metros dentro da água, então 200 negativo, tá certo? E assim por diante. Bom, fora isso, vamos às questões. Coloquei aqui algumas questões para vocês resolverem, no intuito de, esta semana, nós fazermos a correção e relembrar vocês o que deveria ter aprendido no ano de 2020. Então, a primeira questão diz: observe a tabela de um campeonato de futebol de um determinado bairro, ok? Tá aí. Primeiro lugar foi o time Júpiter, com 10 pontos, onde foi 3 vitórias, um empate, 0 derrotas. Gols prós. O que significa gols prós? GP significa os gols que eles fizeram. E o GC significa gols contra. Ou seja, eles fizeram 10 gols e tomaram 2. Certo? Então, como consiste o saldo de gol? Né? Como consiste o saldo de gols? O saldo de gols, gente, o SG, quem gosta de futebol deve saber disso. O saldo de gols consiste em pegar os gols prós, que são os gols feitos pelo time, e fazer a diferença com os gols contra, beleza? Bom, por exemplo, o saldo de gol do time que ficou em primeiro lugar, que foi o time Júpiter, ele fez 10 gols, certo? Menos ele tomou 2 gols. Ok. Tá, se eu pegar 10 menos 2, dá 8. Como eu falei anteriormente, o 8 pode ser escrito como mais 8. É por isso que nós temos aqui mais 8 como saldo de gol. Tá? Bom, no caso do time que ficou em terceiro lugar, o time Sol, né? O time Sol, ele fez 5 gols e tomou 5 gols. 5 menos 5 dá um saldo de gols 0, né? E se eu pegar o time que ficou em último lugar, que foi o time Terra, o saldo de gols do time Terra é o seguinte: quantos gols o time Terra fez? Olhando aqui na antepenúltima coluna, o time Terra fez 4 gols, menos, e tomou 12 gols, né? Aí vem aquela velha pergunta de quando nós estamos lá no sexto ano. Se eu tenho 4 e tenho que tirar 12, não dá certo. Então, como é que eu posso fazer esse tipo de cálculo? Esse tipo de cálculo, eu gosto de fazer assim. Imagina que você tenha R$ 4 no bolso e esse menos você usa a expressão estou devendo R$ 12, certo? Novamente, imagina que você tenha R$ 4 no bolso e você está devendo R$ 12. Se você pegar esses R$ 4 e pagar, você ainda vai ficar devendo. Só que agora você vai ficar devendo só R$ 8, porque você já pagou o 4, tá certo? Então, esse saldo de gol se torna um número negativo, tá ok? Bom, aí vem a letra A. Por que os números -3 e -8 está com o sinal de menos na coluna de saldo de gols? Resposta da letra A. Vou colocar aqui. Está com um sinal de menos. Por quê? Ele tomou mais gols do que ele fez. Quer dizer, se o time tomar mais gols do que ele fez, o seu saldo vai ficar negativo, né? Ele vai ficar com mais gols contra do que gols feitos. Então, toda vez que o time
leva mais gols do que faz, o seu saldo fica negativo. E aí, o -8 e o -3 significa números que representam saldos de gols negativos. Tá certo? Bom, letra B. Por que os números 8 e 3 não têm sinal de menos? Porque são saldos de gols positivos. Ou seja, fez mais gols do que tomou. Gente, espero que vocês estejam entendendo essas minhas letras, porque estamos escrevendo no próprio computador e às vezes não é muito fácil escrever, tá bom? E letra C. E o zero? Porque não tem sinal. Aquilo que eu falei no slide anterior. Porque o zero é neutro. O que significa ser neutro? Ele não é nem positivo e nem negativo. Assim, nós resolvemos a primeira questão. Espero que todos estejam entendendo. E vamos à segunda. Em qualquer dúvida, depois que você ver esse vídeo, você analisou a primeira questão, ainda ficou com dúvida? Vai lá na plataforma e mande uma mensagem para a gente durante a aula, tá bom? Tem que ser durante a aula, gente. Bom, a segunda questão diz: veja as temperaturas mínimas alcançadas em algumas regiões da Terra no mês de janeiro de 2005, indicadas pelo termômetro em graus Celsius. Letra A. Qual desses lugares apresentou a menor temperatura mínima em janeiro de 2005? Olhando para o desenho, gente, a menor temperatura mínima é onde esse mercúrio, aqui, o mercúrio, gente, esse líquido que está dentro do termômetro, está mais baixo. No caso, foi no Alasca. No Alasca. Qual foi a temperatura? -20, tá? -20. Aí, você bota graus Celsius. Letra B. Desses lugares apresentados, a maior temperatura mínima em janeiro de 2005 foi onde? Onde é que o mercúrio está mais alto, né? O mercúrio está mais alto aqui em Maceió. Então, vamos colocar aqui, Maceió. Qual foi essa temperatura, né? Bom, aqui, ó, aqui será 0. Ó, tem um detalhe. Aqui é 30, essa linhazinha que eu estou fazendo. E aqui é 40. Só que o Mercúrio está bem no meio do 30 e do 40. Que número está no meio do 30 e do 40? O número que está no meio do 30 e 40 é o número 35. Como essa temperatura é acima de zero, mais 35 graus Celsius. Funciona assim, gente. Tá, aqui está o zero. Em todos os termômetros, o zero está aqui. As temperaturas acima de zero são valores positivos. E as temperaturas abaixo de zero, opa, o zero está aqui em cima, tá? Temperaturas abaixo de zero são valores negativos. Em janeiro de 2005, a temperatura mínima em Paris foi mais alta ou mais baixa do que a temperatura mínima alcançada nesse mês no Alasca? Ora, Paris está aqui, Alasca está aqui. Pela letra A, Alasca foi a mais baixa. Então, Paris foi mais alta, né? Essa temperatura foi mais alta ou mais baixa? Então, coloquemos mais alta. Aí pergunta, de quanto? Ora, se você tem aqui... isso aqui é bom a gente fazer um cálculo. Se não quiser fazer o cálculo, você pode somente olhar no próprio desenho. Alasca está bem aqui
Desculpa, Paris está bem aqui em 0 graus. E Alasca está bem aqui em menos 20 graus. Então, quanto é daqui para cá? Quanto desce de 0 até menos 20? Ah, tio, de 0 até menos 20, desce 20. Isso. Então, de quantos graus? De 20 graus. Mas se você não quiser olhar no desenho, você pode fazer um cálculo, tá? Esse cálculo é feito assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Letra C. O cálculo da letra C. Você pega a maior temperatura menos a menor temperatura. A maior temperatura foi em Paris, 0 graus. Menos a menor temperatura foi no Alasca. Mas só que Alasca é menos 20. Então, como é um número negativo, você coloca parêntese, menos 20. Toda vez que você for fazer um cálculo, e você vai ter que inserir nesse cálculo um número negativo, obrigatoriamente ele tem que vir dentro dos parênteses, tá? E aí, aqui fica 0. Esse menos com esse menos, né, fica mais. Por quê? Porque nós temos a ideia de que esse menos que está fora dos parênteses quer dizer assim, ó, o oposto do que está aqui dentro. Toda vez que você vê um menos antes do parênteses, significa o oposto do que está ali dentro. Dentro dos parênteses tem menos 20, o oposto é mais 20. Então, mais 20 é apenas 20. Então, 0 mais 20 dá 20, tá bom? Então, de quantos graus foi essa diferença, né? Quantos graus mais alto, né? 20 graus Celsius, tá? E sempre é assim, a maior menos a menor, certo? Ó, letra D. Na Sibéria, a temperatura mínima observada em janeiro de 2005 foi de menos 27 graus, né? Na Sibéria. A Sibéria não está aqui no desenho. Ela foi mais alta ou mais baixa do que a temperatura mínima observada no Alasca, né? Bom, nesse mesmo mês. Então, é uma ideia de comparação. No Alasca, gente, foi menos 20 graus Celsius. Se eu for continuar até chegar a menos 27, é lógico que esse mercúrio que está aqui, ele vai ter que diminuir, porque ele começa aqui em cima em 0. Aí vem para cá para menos 10, né? Aqui é menos 10, ó. Menos 10. Aí menos 20. Aí bem aqui é menos 30. Como é menos 27, vai estar um pouquinho abaixo dessa linha que eu estou fazendo. Então, vai ser mais baixo. Tá certo? Então, ela foi mais alta ou mais baixa do que a temperatura mínima observada no Alasca nesse mês? Mais baixo, certo? Aí, se o cara perguntar de quanto? Ora, de menos 20 até menos 27, vai descer 7, não é isso? E, tio, se eu quisesse fazer o cálculo, certo? Você ia pegar o maior, que o maior é o menos 20, o maior é o menos 20, e iria subtrair com o menor, que é menos 27. Em relação aos números negativos, gente, acontece o contrário. O menos 20 é maior do que o menos 27, né? E aí fica menos 20. Como eu falei, esse menos aqui que está fora do parênteses significa o oposto do que está aqui dentro. Então fica mais 27. E menos 20 mais 27 é a mesma coisa de 27 menos 20, que dá 7. Lógico que a letra C não pediu quantos graus a menos, mas se pedisse, seria 7 graus a menos. Esse cálculo não há necessidade de você rascunhar. De cabeça dá para fazer. Se a temperatura está em menos 20 e a outra está em menos 27, daqui para cá desce 7. Ok? Bom, questão 3. A figura a seguir representa um extrato bancário da conta de Luiz em certo dia. Está aqui todo o extrato. Qual era o saldo da conta de Luiz ao final do dia? É isso? Letra A. Qual era a conta de Luiz ao final do dia?
aqui, gente, é o saldo bancário do dia 27, né? Então, você vai perceber que no dia 23, o saldo dele era de 35 positivo, ou seja, ele tinha R$ 35 na conta. 23 de julho. Aí, quando foi 5 de agosto, ele depositou esse dinheiro. Beleza. Então, a gente tem que começar a fazer os cálculos, tá certo? Ele tinha 35, aí depositou 650. Então, vamos fazer o quê? 650 mais 35, tá? E vai dar 685. Isso nesses dois primeiros dias aqui, ó. Esses dois primeiros dias. Nesse e nesse. Só que no dia 7, ele fez uma compra de R$ 120. Então, vamos ter que tirar R$ 120. Ao tirar R$ 120 daqui, fica R$ 565. Certo? Bom, aí depois no dia 10, ele fez um saque de 430. Veja que os sinais estão depois do número, em vez de estar antes, estão depois do número. E sacar, ele está diminuindo o dinheiro que está na conta. Então, ele sacou 430 e aí ficou com 135. Quer dizer, isso até o dia 10. Aí tá bem que o novo saldo dele, ó, 135. Exatamente o que deu aqui na conta. Isso até o dia 10. Quando foi no dia 20, ele compensou um cheque, né? Ele compensou um cheque. Compensar um cheque, gente, colocar dinheiro, certo? Colocar dinheiro. Ele ganhou um cheque e o cheque entrou na conta dele, tá certo? Então, eu vou pegar os 135 e vou compensar um cheque que foi de R$ 150. Então, aqui deveria ter um sinal de mais, mas não veio, tá? Então, mais 150. Então, isso aí vai ser igual a... Não, desculpa, ele compensa... O cheque compensado... aliás, aqui não é um sinal de mais. Compensar, ele está pagando um cheque. Desculpa, aqui é um sinal de menos. Então, aqui não é mais. Aqui é menos, certo? Então, fica 135 menos 150. Quando fizer isso, dá um saldo negativo de R$ 15, que é justamente o que acontece aqui, ó. O saldo dele, depois dele compensar um cheque, vai ser de R$ 15 negativo. Quer dizer, compensar não é ele entrar dinheiro na conta, é como se ele preenchesse um cheque, pagasse alguma coisa com o cheque dele. Então, quando o cheque dele foi compensado, descontou o dinheiro da conta dele. Então, é menos. O 150 é menos e não mais. E aí, se ele só tinha R$ 135 e descontou 150, pô, tá tirando mais dinheiro do que ele tinha. Então, ele vai ficar com um saldo negativo, que é justamente esse aqui, de R$ 150. Bom, aí no dia 4, o que foi que ele fez? Ele fez uma compra no cartão de R$ 45. Então, veja que vai diminuir mais ainda. Ela estava devendo 15, agora vai dever 45. Ora, se ele deve 15 e deve 45, o novo saldo é um débito de R$ 60. Então, até o dia 4, ele estava devendo R$ 60 da conta dele. Quando foi no dia 8, ele fez outro saque, ou seja, ele vai tirar mais ainda dinheiro. Ele tirou R$ 30, né? Então, tira R$ 30. Ele já estava devendo 60, agora ele vai ficar devendo 90. Quando foi no dia 15, ó, o saldo dele aqui, ó, menos R$ 90, justamente o que tem aqui, ó, né? Aí quando foi no dia 18, ele depositou, aí sim, depositar é entrar dinheiro na conta. Então, depositou R$ 80. Como ele estava devendo 90 e ele depositou 80, não vai cobrir o que ele devia, então ele continua devendo 10. Tá, se no dia 18 ele depositou 80 e ele tirou um saldo hoje, então o saldo de hoje será menos R$ 10, tá? Menos R$ 10. Isso aqui é o saldo ao final do dia. Quer dizer, é necessário você vir pegando todas as informações
desse extrato bancário até chegar o dia 20, né? Lembrar que quando você deposita, você joga dinheiro na conta. Então, você aumenta a conta, adição. Quando você compra, quando você saque, quando você compensa um cheque, você tira dinheiro da conta. Então, é sinal de menos, tá? É subtração. Então, tem tudo isso, tá bom? Bom, em qual dia citado no extrato, o saldo estava negativo, né? Em qual dia? Bom, os saldos negativos aqui, vamos ver. Onde é que tem o nome saldo? Saldo. Esse primeiro saldo aqui estava positivo, né? Esse primeiro saldo aqui. Outro saldo, esse aqui estava positivo, que é esse aqui, ó, estava positivo, tá? Outro saldo, esse que eu circulei, ele estava negativo, dia 15, estava negativo. E saldos, tem esse saldo bem aqui, que também estava negativo, 90, né? Estava 90 negativo. Então, no texto foi citado dois saldos negativos, o de R$ 15 e o de 30. O de 15 ocorreu no dia 20/8, né? 20/8. E o de R$ 90 ocorreu no dia 15/9. 15/9. Bom, qual foi o maior crédito depositado apresentado no extrato? Ou seja, quando foi que ele depositou o maior valor de dinheiro? Bem que no dia 5/8 ele depositou R$ 650. E deixa eu caçar outro depósito. E lá embaixo ele depositou só 80 no dia 18, né? Então, qual foi o maior crédito? O maior crédito que ele depositou foi de R$ 650, certo? No dia 5/8. E qual foi o maior débito? Então, débito, gente, é desconto. Pode ser no saque, pode ser numa compensação de um cheque, e pode ser numa compra, né? Então, vamos ver. Ó, essa compra aqui do dia 7, ele gastou R$ 120, né? Esse saque do dia 10, ele sacou 430. Ótimo. Bom, esse compensado do cheque, que também é negativo, ele compensou 150, certo? E os outros, as outras compras aqui é de 45, saque de 30. Então, o maior foi esse aqui, ó, de R$ 430, né? Então, o maior depósito foi de 560 e o maior débito foi esse saque de R$ 430 que ocorreu no dia 10/8. E letra D. No extrato não aparece o saldo do dia 20 de setembro, que é o 20/9, né? 20 de setembro é o último dia aqui, ó, 20/9. É isso? Bom, qual foi o saldo nesse dia? Menos 10 reais, já foi falado. Entendeu? Menos 10 reais. Ele foi positivo ou negativo? Negativo. Beleza? E aí nós finalizamos a terceira questão. Vamos aqui à quarta. Uma empresa divulgou um gráfico na qual apresentava o resultado de suas operações, ou seja, se teve lucro ou prejuízo em cada bimestre de determinado ano. Tem aí resultado bimestral das operações em 2012, é isso? Aí, primeiro bimestre, acima da linha é lucro, abaixo da linha é prejuízo. Então, no primeiro bimestre, um lucro de 10 mil, no segundo, um prejuízo de 10 mil, né? No terceiro bimestre, um lucro de 30 mil, no quarto, um lucro de 40 mil reais, no quinto, um lucro de 20 mil reais, e no sexto bimestre, que é o último bimestre do ano, ou o ano só tem 6 bimestres, um prejuízo de 20 mil reais. Letra A. Vou botar a resposta aqui embaixo. Em quais bimestres a empresa não lucrou? No segundo, que teve um prejuízo de 10 mil, e no sexto, que teve um prejuízo de 20 mil. Gente, a letra B não veio, né? Então, eu não sei
porque essa atividade não fui eu que elaborei, a gente tem um grupo de formação de professores de matemática, e aí nós compartilhamos algumas atividades. Então, os formadores fazem a atividade, a gente pega e coloca para vocês, para todas as escolas trabalharem a mesma atividade, tá certo? Então, não sei por que a letra B não veio, mas enfim, a letra C diz o seguinte: o maior lucro ocorreu em qual bimestre? No quarto. No quarto bimestre foi um lucro de R$ 40 mil. E letra D: quais bimestres obtiveram lucro de 20 mil e 30 mil? Lucro, parte positiva, acima da linha. Então, de 20 mil foi no quinto bimestre e de 30 mil foi no terceiro bimestre. Então, uma questão bem tranquila. E vamos à última questão desse exercício. No balanço anual, uma empresa apresentou o gráfico abaixo que mostra em cada trimestre a quantidade gasta com importação e a quantidade recebida com exportação, que efetuou no ano de 2004. Aí está aí o gráfico. Esses números que estão aqui são números em milhões de reais, né? Quer dizer, esses 5 aqui significa 5 milhões de reais. E aqui está a legenda, que é muito importante a legenda, né? O retângulo branco representa as exportações, exportar é vender para fora do país, e o retângulo cinza significa a importação, é quando você está gastando, você está comprando, tá bom? Então, no primeiro bimestre, tivemos que gastar 3 milhões de reais e conseguimos vender 3 milhões de reais. Então, não vai ter nem lucro nem prejuízo, porque, vou fazer essas anotações, né? Não, mas tudo bem. Só um exemplo. No primeiro bimestre, gastou-se 3 milhões e vendeu-se 3 milhões. Então, não teve lucro nem prejuízo, né? Ao contrário do segundo bimestre. No segundo bimestre, gastou-se 3 milhões, só que vendeu aqui em cima, ó, 4 milhões. Então, se eu vendi 4 milhões, mas gastei 3 milhões, então eu lucrei 1 milhão. Então, é esse raciocínio que nós vamos ter que ter para resolver essa questão. Quais são os números do gráfico que representa quantia gasta pela empresa? E quais representam quantias recebidas pela empresa? Então, vamos lá. Cadê a canetinha? Está aqui. Quantias gastas, né? Vou botar assim, ó, vou botar Q ponto G, que significa as quantias gastas. O que é gasto, professor? O que é gasto é quando você importa os retângulos cinza, né? Então, nós temos menos 3 do primeiro trimestre, nós temos menos 3 do segundo trimestre, nós temos menos 1 do terceiro trimestre, e nós temos menos 2 do último trimestre, porque são 4 trimestres, porque um ano tem 4 trimestres. Bom, e as quantias recebidas, que eu vou chamar de QR, quais são as quantias recebidas? No primeiro trimestre foi 3, tá? No primeiro trimestre foi 3, vírgula. No segundo trimestre foi 4, vírgula. No terceiro trimestre foi 1, e no último trimestre foi 5. E aí está respondido a letra A. Bom, letra B. Em qual trimestre essa empresa recebeu mais com a exportação? Recebeu mais com a exportação. Em qual dos trimestres a exportação foi maior, né? Então, a primeira resposta vai ser no quarto. No quarto trimestre. Em qual trimestre ela ganhou mais com a importação? Olha só, gente, interessante. Em qual trimestre essa empresa recebeu mais com a exportação? Onde ela vendeu mais? Ela vendeu mais aqui, ó, no quarto. Mas a segunda pergunta é, em qual trimestre ela gastou mais com a importação, né? Ou seja, onde ela perdeu uma... Aqui está empatado o primeiro e o segundo, né? Então, vamos botar no primeiro e segundo. Porque ambos ela gastou 3 milhões de reais. Então, tem que ser os dois. Bom, letra C, letra D e letra E.
Em quais trimestres essa empresa gastou mais com a importação do que ganhou com a exportação? Quanto a mais, né? Repetindo, em quais trimestres essa empresa gastou mais com a importação do que ganhou com a exportação? Ou seja, ela gastou mais. Onde foi que ela gastou mais do que ela recebeu? Tem que comparar, que ela gastou e recebeu. Como eu falei no slide anterior, aqui no primeiro trimestre, ela gastou 3 milhões, mas ganhou 3 milhões. Então, ela não gastou mais do que ela ganhou. Aqui no segundo trimestre, ela gastou 3 milhões, só que ela vendeu 4 milhões. Então, ela não gastou mais com a importação do que ganhou, né? Aqui também está empate, ela gastou 1 milhão e vendeu 1 milhão. E aqui ela gastou 2 milhões e vendeu 5 milhões. Aí vem a pergunta, em quais trimestres a empresa gastou mais com a importação do que ganhou com a exportação? Quantos? Nenhuma. Nenhuma. Eu não estou vendo nenhum trimestre em que a barra cinza é maior do que a barra branca. Tá certo? Então, deixa eu apagar esse nome aqui que saiu feio. Tá de bonitinho para todos entenderem. Tá? Deixa eu apagar aqui que aqui não saiu legal não. Vou botar com letra de forma que fica mais bonitinho. Certo? Não tem no gráfico nenhum trimestre em que a barra cinza, que é onde ele gasta, é maior do que a barra branca, que é onde ele vende. Tá certo? Então, vamos colocar nenhuma. Em quais trimestres essa empresa gastou menos com a importação do que ganhou com a exportação? Aí sim, tá? Nós temos aqui o segundo trimestre, vou botar assim, segundo trimestre, tá? Quantos a menos? Veja que ele gastou 4 milhões e gastou 3 milhões. Então, ele gastou 1 milhão a menos. 1 milhão a menos. E também aqui no quarto trimestre, né? No quarto trimestre, que ele vendeu 5 milhões e gastou apenas 2 milhões. Então, ele vendeu 3, em qual trimestre ele gastou menos? Ele gastou 3 milhões a menos. Ok? E vamos para a última letra. Considere que a empresa teve lucro no trimestre que ganhou mais com a exportação do que gastou com a importação. E teve prejuízo no caso contrário. Em quais trimestres essa empresa teve lucro e de quanto foi esse lucro? E em quais trimestres ele teve prejuízo e quanto foi esse prejuízo? Prejuízo ele não teve nenhum trimestre, tá? Porque aqui ele não teve lucro e nem prejuízo, que é a quantidade que ele vendeu, a quantidade que ele gastou. E aqui ele também não teve nem lucro nem prejuízo, porque a quantidade que ele vendeu é igual à quantidade que ele gastou. Agora, lucro, ele teve, novamente, no segundo trimestre, de 1 milhão de reais e no quarto trimestre de 3 milhões de reais. Então é isso, tá? Essa correção foi um pouco demorada por conta dessas questões contextualizadas que vinham com mais de uma pergunta. Tá bom, gente? Sendo assim, a gente finaliza a correção da primeira atividade e já vamos para a correção da segunda atividade no próximo vídeo correção. Valeu, um abraço e até a próxima.